A parábola do filho pródigo, lições que muitos ignoram. No silêncio profundo das Escrituras, há histórias que ecoam através dos séculos. Histórias que não são apenas parábolas, mas revelações ocultas, lições veladas, mensagens eternas que clamam para ser compreendidas por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Hoje, mergulharemos em uma dessas histórias. Uma parábola contada pelo próprio Filho de Deus. Uma narrativa conhecida, mas incompreendida por muitos. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Mas o que realmente está por trás dessa história? O que Jesus quis nos mostrar que tantos ainda não percebem? O pedido do filho mais novo, a raiz da rebelião. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Está escrito assim, no Evangelho de Lucas capítulo 15, nos versículos 11 e 12. Aqui começa uma jornada que representa a rebelião do homem contra Deus. Muitos leem esta passagem e veem apenas um filho ingrato. Mas a realidade é muito mais sombria. Na cultura da época, um filho pedir a herança com o pai ainda vivo era uma ofensa mortal. Era como dizer, Pai, para mim, estás morto. O que me interessa é o que tu tens, e não quem tu és. Aqui está a primeira lição ignorada. O pecado começa não na imoralidade, mas na independência. Quando o ser humano deseja os dons de Deus sem desejar o Deus dos dons, ele se separa da fonte da vida. Este filho representa a humanidade. Cada um de nós, em algum momento, pediu ao Pai Celeste o direito de viver por conta própria, longe da sua presença. A fuga e o vazio do mundo, o engano da liberdade. Poucos dias depois, aquele filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Longe do Pai. Longe do lar. Longe da comunhão. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Assim está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e versículo 13. O que parecia liberdade se revelou prisão. O que parecia prazer se tornou ruína. Ele buscou autonomia e encontrou escravidão. Ele quis riqueza e colheu miséria. Neste ponto, muitos param na ideia do pecado visível, o gasto, a luxúria, a irresponsabilidade. Mas há algo mais profundo aqui. Ele não apenas desperdiçou bens. Ele desperdiçou identidade. Esqueceu quem era. Trocou sua dignidade por migalhas. O pecado nos rouba não apenas o que temos, mas principalmente o que somos. A fome espiritual, o fundo do poço. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Lucas capítulo 15, versículos 14 e 15. O judeu, povo escolhido, agora se vê entre os porcos, os animais impuros. Isso não é apenas um detalhe cultural, é uma mensagem espiritual. Este é o retrato do ser humano longe de Deus, caído, faminto, sujo, esquecido, tentando se alimentar do que o mundo oferece, mas nem isso lhe é dado. Muitos ignoram aqui a simbologia. A fome na terra representa a fome na alma. O vazio que o mundo não consegue preencher. A seca espiritual que nenhuma distração, vício ou prazer pode saciar. O arrependimento, o retorno ao coração do Pai. E caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18. Caindo em si. 3 palavras que mudam destinos. O verdadeiro arrependimento não começa no medo da consequência, mas na consciência de quem é o Pai. Ele lembra-se da bondade do Pai, da abundância do Pai, do cuidado do Pai. O arrependimento verdadeiro é movido pelo amor, não apenas pelo desespero. E aqui está mais uma lição ignorada. Não é o castigo que nos move de volta a Deus, é a lembrança da sua graça. O abraço inesperado, a resposta divina ao arrependimento. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas capítulo 15, versículo 20. Observe, o pai o viu de longe. Porque o pai o esperava. O pai correu, o que era inaceitável para um homem nobre daquela cultura. Mas esse pai é uma figura do próprio Deus, que quebra protocolos para alcançar os que voltam com o coração quebrantado. Ele não o acusa, não o humilha, não o interroga. Ele o restaura. Este é o escândalo da graça. O amor de Deus nos alcança antes mesmo de nos explicarmos. O céu celebra antes que o homem diga uma palavra.
O irmão mais velho, a religiosidade que fere. Mas o irmão mais velho não quis entrar. Ficou indignado. E disse: há tantos anos te sirvo e nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas capítulo 15, versículos 28 e 29. Aqui está a revelação final e mais ignorada da parábola. Jesus está falando com fariseus. E o verdadeiro foco da parábola não é apenas o filho pródigo, mas o filho que ficou e nunca entendeu o coração do pai. A religião sem intimidade com o pai produz frieza, comparação, inveja e julgamento. Há muitos que, embora nunca tenham saído da igreja, nunca entraram no coração do pai. A parábola termina sem dizer se o irmão mais velho entra ou não. Porque a escolha é sua e minha. Podemos viver dentro da casa do pai e ainda assim estar longe dele. Um chamado ao coração. Essa não é apenas uma história. É um espelho. Um chamado. Uma advertência. Quem você é nessa parábola? O filho mais novo, que foi longe demais e acha que não pode voltar. O pai te espera com os braços abertos. O filho mais velho, que serve, mas nunca se alegra. O pai te convida a entrar, a conhecer o seu coração. Ou talvez você seja apenas alguém ouvindo tudo isso e sentindo o eco de um chamado eterno dentro da alma. Hoje, o pai ainda espera. O banquete ainda está posto. A casa ainda tem lugar para você. E assim, a história do filho pródigo nos lembra que nem mesmo a escuridão mais profunda pode apagar a luz do arrependimento. Que todo aquele que se perde pode ser encontrado, e que o amor do pai nunca deixou de esperar. Mas agora, me diga, e você? Já voltou para casa, ou ainda caminha por terras distantes? Se esta mensagem tocou algo em seu espírito, inscreva-se agora, pois aqui revelamos o que muitos não têm coragem de dizer. Deixe o seu like, compartilhe com aqueles que estão perdidos, e volte sempre, porque as Escrituras escondem segredos que só os atentos conseguirão ver. Nos encontramos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.